espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós vamos gravar 2 Samuel, capítulo 15. Tem muitas histórias aqui, a gente vai precisar enumerá-las, precisar contar devagar. Como foi que o Absalão, o filho de Davi, acabou enganando seu pai para roubar o reino de Davi? É uma história triste, mas como o Senhor falou, que a espada do Senhor viria dentro da própria casa dele. Então ele já havia tido uma filha que foi estuprada, o irmão que matou o outro irmão para se vingar dessa filha, e agora a gente vai ver uma outra situação, o Absalão, que é o que matou o outro irmão, acaba fugindo e agora voltou para Israel. Ele vai tentar roubar o reino de Davi e vai conseguir por um tempo o seu intento. Então a palavra diz que Absalão contrata 50 homens com carros e cavalos para o servirem todos os dias. E ele se colocava na entrada do palácio e parava todos aqueles que vinham falar com o rei e os ouvia e os adulava, dizendo que se ele fosse o rei de Israel, certamente ele agiria com justiça para com eles. Parecia bonzinho o nosso Absalão. Então o que ele fazia? Ele estava seduzindo, ele estava furtando o coração daquelas pessoas. Então antes das pessoas que vinham para conversar com o Davi chegassem na presença do Davi, ele já ficava lá na porta. O que você está querendo? Me conta aí seu problema. Ai, nossa, e a pessoa estendia a mão assim, ele puxava, beijava no rosto. Era um fanfarrão. Esse Absalão, ele estava realmente tentando roubar aquilo que o Senhor tinha dado ao seu pai. Um homem que nós temos muito que ver os problemas que ele causou para Davi. E aqui nesse capítulo vai detalhar. Então todos que se inclinavam a ele furtava o coração daqueles homens. E depois que ele já tinha conquistado, e no final de 40 anos já tinha conquistado a muitos, ele pede ao rei para ir até Hebron. Olha, rei, deixa eu ir para Hebron, porque lá eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou pagar meus votos ao Senhor, dizendo que ele tinha jurado ao Senhor, que se ele saísse de Gerur, ele ia fazer isso. E o rei concorda com ele, fala, pois bem, pode ir para Hebron. Mas ao contrário de fazer isso, ele manda espias por todo Hebron, anunciando que Absalão era o novo rei. Quando ele chegou lá em Jerusalém, e o que o pai tinha dito que ele fosse ao Hebron, para lá ele pagar seus votos, na verdade não era esse o intento. Ele manda essas pessoas para ficarem, cerca de 200 pessoas, e eles vão lá e vão sussurrando aos ouvidos que Absalão era o novo rei de Israel. Olha só. E 200 homens que foram convidados a ir com ele nem sabiam desses planos de traição, não sabiam de Absalão contra Davi, mas eles se uniram a ele, assim como Aitofel, o gilonita, do conselho, ele era conselheiro de Davi. E o povo também, além desse Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, todos vão se unindo a Absalão para traírem o rei Davi. Então veio um mensageiro a Davi dizendo que o coração do povo de Israel estava unido ao de Absalão. Ele falou, olha, não tem mais jeito. Eles vão consagrar o Absalão como rei, porque o coração deles já está inclinado a fazerem isso. Davi então resolve fugir, porque ele sabia que ele iria morrer. Foge com seus servos para escapar de Absalão e para que não ferisse a cidade ao fio da espada. Então Davi preferiu deixar a cidade e para que o Absalão não viesse até lá e fizesse uma matança para tomar o reino. Ele falou, não, eu vou embora, e assim ele não precisa ferir a ninguém. E os servos do rei o seguiram, mas o rei deixou no palácio 10 concubinas. Essas 10 concubinas, nós vamos ter um problema. Lembra que o Senhor falou que aquilo que o Davi tinha feito às escuras seria feito na presença de todos que tivessem, ia ser feito para todo mundo ver? Pois é, o Absalão vai cumprir essa promessa, pegando essas 10 concubinas do Davi. Mas isso é outro assunto, vai ser mais para frente. Saiu o rei a pé e o seguiram 600 homens. 600 homens não se dobraram e seguiram a Davi. Versículo 18.
Aí o rei tenta convencer a Itaí, que era um giteu, e aos seus irmãos que eles retornassem, porque eles eram estrangeiros. E talvez eles pudessem receber benevolência do novo rei, do Absalão. Mas eles se recusam e diziam que estavam dispostos a morrer pelo rei Davi. Versículo 21. Sempre no meio dos traidores existem aqueles fiéis, aqueles que não se dobram, que não se vendem, que não têm preço. Não é verdade? E assim eles se uniram, choraram muito. O Davi chorou com grande voz, atravessaram o ribeiro de Cedron a caminho do deserto. Versículo 22. Junto com eles estavam Zadok, todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, deixando a arca ali, naquele lugar. E Abiatar subiu até que o povo acabou de passar a cidade. Versículo 24. O Davi então disse para Zadok que voltasse a trazer a arca do Senhor até a cidade, e que se ele encontrasse graça aos olhos do Senhor, este tornaria a trazê-la para lá. Mas se este não tivesse mais prazer nele, que fizesse com ele o que bem quisesse. Versículo 26. Mas Zadok o abençoa. Ele diz para ele ir em paz junto com os filhos dele, Anás e o filho de Abiatar e Jonatas. Versículo 27. Assim, Zadok e Abiatar levam de volta para Jerusalém a arca de Deus e lá ela permanece. Versículo 29. Davi seguiu pela encosta, aonde? No Monte das Oliveiras. Aqui você vai começar a ver algumas semelhanças de Davi com Jesus. Foi no Monte das Oliveiras que ele chorou, cobriu sua cabeça com os pés descalços e todo o povo fazia o mesmo que ele. Versículo 30. Muito profético, muito simbólico esse sofrimento de Davi no mesmo lugar onde Jesus chorou, sofrendo por aquilo que o aguardava. As semelhanças entre Davi e Jesus são muitas, são grandes, elas confirmam as profecias de que realmente o Messias viria da geração de Davi. Davi fica sabendo que o Aitofel se unira ao Absalão. Olha que coisa, né? E ele clama ao Senhor dizendo: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Versículo 31. Como Aitofel era um conselheiro, ele diz: Senhor, transtorna ele e faz com que os conselhos dele sejam loucura, que ele fica louco, que ele dê conselhos ruins. Chegando ao cume do monte para adorar a Deus, eis que Uzai, presta atenção no Uzai, o arquita, a encontrar-se com Davi, mas Davi lhe disse que seria melhor que ele voltasse para a cidade, que ele dissesse a Absalão que seria servo dele e que não passasse adiante com ele. Esse Uzai tentou seguir o Davi o fez voltar, falou: não, volta lá para Absalão e fala que você vai ser servo dele. Na verdade, ele vai auxiliar o Davi. E que eles fizesse saber os sacerdotes Zadok e Abiatar tudo o que eu visse na casa do rei. Versículo 35. Ele seria um porta-voz. Ó, tudo que acontecer lá, você fala que você está unido a eles, mas tudo que acontecer lá, você vem e me conta. Você traz para mim, viu, Uzai? Pede-lhe que o avisassem de tudo por meio de Aimaas, o filho de Zadok, e de Jonatas, o filho de Abiatar. Versículo 36. Então, o Davi, na verdade, tinha espias dentro do castelo, dentro lá do reinado dele. Então, Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão e entrou em Jerusalém, a cidade onde estava Absalão. Versículo 37. Novamente, Davi estava encurralado. Pensa bem. Seu próprio filho tomando seu reino, enganando a muitos se inclinando para Absalão, e Davi não tinha escapatória. Se não fosse o Senhor, ele não escapava dessa também. Mas a gente já viu ele escapar de coisas piores, já não viu? Então, veja bem, mas o coração dele, olha que presta atenção nesse detalhe, mas o coração dele não se desviava do Senhor. Por mais que ele tivesse perseguido, cercado de inimigos, já tinha enfrentado Saul tantas vezes, mas o coração dele continuava inclinado e crendo que o Senhor, que estava permitido que ele passasse por tudo aquilo por causa do próprio pecado dele. Ele tinha essa consciência. Eu sei por que eu estou passando isso, porque o Senhor me falou que a espada nunca se apartaria de dentro da minha própria casa. E ele também sabia que só o Senhor, o que permitiu, poderia livrá-lo, e aceitava a sua sorte.
resignadamente. Que período difícil esse do Davi, e a gente está vendo aqui o cumprimento das profecias daquilo que foi falado a ele. Amanhã a gente volta com o 2 Samuel, capítulo 16, que vai ter mais mentira, mais traição, mais desgraça, mais vergonha. A vida do Davi, gente, não foi fácil. Mas, quando o Senhor levanta e Ele permite muitas coisas na nossa vida, muitos sofrimentos que o Senhor permite, mas se você permanece fiel, o Senhor sempre será fiel a você. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te prospere em todos os seus caminhos. E se você está se sentindo como Davi, em nome de Jesus, se você está se sentindo encurralado, se você está se sentindo perseguido pelos seus inimigos, se levantaram calúnias contra você, se tentaram roubar aquilo que o Senhor te deu, siga firme, continue confiando no Senhor, porque só Ele pode te livrar dessa situação, e Ele vai, e Ele quer te livrar, se você aprender a confiar. Desculpa pelo tempo, porque esse capítulo foi um pouco longo, mas fiquem abençoados que a gente vai seguindo, aprendendo com esses homens de Deus do passado. Um abraço em Cristo Jesus, amanhã a gente volta em nome de Jesus. Milagre visitou a minha casa.